Salmo de número 128. A palavra do Senhor nos diz assim: cântico de peregrinação. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Assentem-se, meus irmãos. No ano de 1666, um importante pregador inglês da chamada era puritana, conhecido como Thomas Watson, ele escreveu um livro intitulado O Retrato do Homem Piedoso. E nessa obra, queridos irmãos, Watson apresentou como que uma obra de arte, como uma pintura, como um trabalho artístico, algumas marcas, algumas características de um homem, de uma mulher, que estão indo para o céu. Watson, ele seguiu aquela linha predominante entre os principais teólogos puritanos da época, que dava mais ênfase à teologia prática, ao modo de se viver a vida que honra a Deus, isto é, o modo como o indivíduo vive para agradar a Deus, do que aqueles debates infindos da teologia, de caráter muito mais cognitivo, mas que não produzem, de fato, uma vida que honra a Deus. E, meus irmãos, o tema da piedade sempre foi um tema tratado por esses nossos irmãos da era puritana. Talvez um dos temas principais ali nos séculos 17 a 19, onde nós temos uma quantidade enorme de publicações que versam sobre a espiritualidade, sobre a religiosidade, sobre a fé cristã prática, sobre a piedade, pois é isso que o termo significa. Isso se deu, meus irmãos, porque a reforma protestante, que havia acontecido um pouco antes, havia discutido os temas principais da salvação e tinha, de certo modo, consolidado alguns conceitos importantes dentro da doutrina da salvação. E nessa altura era o momento adequado para reajustar, à luz da verdade, à luz da doutrina, qual era o sentido de se temer a Deus. Quando a gente diz temer a Deus, qual é o sentido de se temer a Deus? Quais são as consequências do temor a Deus na vida de uma pessoa? Como é que isso se desdobra nas nossas relações sociais? Como isso se desdobra em nossas relações culturais? Como isso se desdobra em nossas relações espirituais? Isto é, como isso se desdobra no casamento e na vida social, como isso se desdobra no trabalho, como isso se desdobra na relação com o nosso Deus. E é sobre essas bênçãos da piedade que eu pretendo me ocupar com vocês aqui nesta manhã. Os principais comentaristas bíblicos têm afirmado que o Salmo 128 é uma espécie de apêndice ao Salmo 127. Eles justificam que esse salmo acaba retomando temas que nós consideramos aqui no último domingo, no Salmo 127. Temas como trabalho, família. E no último domingo nós consideramos que Deus é quem gratuitamente outorga suas bênçãos aos projetos, às intenções, aos empreendimentos humanos.
E o Salmo 128 se ocupa em mostrar de onde procedem essas bênçãos do Senhor. Qual o caminho que o próprio Deus se utiliza para abençoar o seu povo? E quando nós lemos, meus irmãos, atentamente as Escrituras, nós constatamos que foi da vontade do Senhor estabelecer uma relação pactual com o seu povo. No Antigo Testamento, o povo de Israel, pacto que Deus havia estabelecido com Abraão, que passou aos seus filhos Isaque, Jacó, que teve os seus desdobramentos em Moisés, em Davi, mas que alcança o ápice dessa relação pactual na bendita pessoa de Jesus. Eis o sangue da nova aliança, ou eis a nova aliança no meu sangue, foram as palavras de nosso Senhor ao celebrar a última ceia antes de sua crucificação. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos mostram isso claramente. Pela sua aliança, Deus se deu a conhecer ao povo. Pela sua aliança, Deus estabeleceu balizas que devem estabelecer limites em nossa relação com Ele, em nossa relação com o próximo. Essas balizas estabelecem para nós, irmãos, que Deus está muito além de nós, muito acima de nós, em santidade, em justiça, em amor. Nossa santidade, nossa justiça e nosso amor são apenas tentativas de atendermos às suas exigências, mas com todas as debilidades que acompanham a natureza humana. Ele é santo, nós somos pecadores. Ele é infinito, nós somos finitos. Ele é repleto de glória, nós somos repletos de carência dessa glória. Agora notem, meus irmãos, que apesar da natureza distante que há entre Ele e nós, Ele se revela como um Deus pactual, como um Deus pessoal, como um Deus que se aproxima de nós, que se aproxima do seu povo. Ele, mediante o seu fiel favor, dispensa bênçãos e cuidados sobre aqueles que, pela fé, são guardados em Jesus Cristo, guardados para a salvação. Isso implica dizer que são bênçãos que são derramadas sobre aqueles que temem seu nome. E o salmista peregrino estava ciente dessas coisas e escreveu sobre essas coisas. E aqui ele nos ensina que Deus assegura suas bênçãos aos que o temem, aos que andam em seus caminhos. Os que o temem, isto é, os que andam em seus caminhos, são peregrinos piedosos, sobre os quais repousam as bênçãos do Senhor. São aqueles que aprenderam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. São aqueles que vivem de acordo com esse princípio. Piedosos, meus irmãos, são os que se expõem ao ponto de honrar o seu Senhor no meio de uma geração corrupta e depravada, e que sofrem por causa disso. O verso 1, meus irmãos, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, revela um aspecto muito importante sobre aquele que teme a Deus. Isto é, sobre aquele que é piedoso, porque o piedoso é aquele que teme a Deus. Quem teme a Deus é piedoso. E há um aspecto importante aqui revelado, que o piedoso, ou aquele que teme a Deus, é descrito aqui nessa passagem como aquele que anda em seus caminhos. É isso que a segunda sentença revela em relação à primeira. Ele diz, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Ou seja, essa segunda sentença está explicando a primeira.
Andar nos caminhos do Senhor implica temer a Deus. Não há como desconectar esta realidade. Aliás, essa é uma linguagem muito usada no Antigo Testamento. Andar nos caminhos de Deus é uma linguagem amplamente usada na Escritura. E ela aponta para o grau de obediência do povo ao rei. Porque ele é descrito como um rei. E conforme o verso 4, é abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele diz, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. A pergunta é, assim como? De que maneira o homem é abençoado pelo Senhor? Isto é, o homem que teme ao Senhor. O homem que anda em seus caminhos. E quando levamos em consideração, meus irmãos, que Deus assegura suas bênçãos aos que o temem, isto é, aos que andam em seus caminhos, e que andar em seus caminhos implica em pronta obediência à palavra de Deus em toda e qualquer circunstância, consideremos então que tipos de bênçãos a que tipos de bênçãos o salmista se refere. Em primeiro lugar, ele se refere às bênçãos do trabalho. O verso 2 nos diz, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos, será feliz e próspero. Comerá do fruto do seu trabalho. Meus irmãos, eu pressuponho que todos nós temos alguns conceitos e princípios claros quanto ao lugar do trabalho na criação. Nós sabemos que o trabalho antecede o pecado. O trabalho está presente no capítulo 2 de Gênesis. Ao homem cabe lavrar a terra e cuidar dela. O trabalho antecede o pecado, portanto, não é uma punição para o pecado. O trabalho é uma bênção, porquanto foi concedida por Deus antes do pecado. Isso deve corrigir o pensamento das pessoas com relação ao trabalho. Agora, é verdade. Apesar de Deus ter vocacionado o homem ao trabalho, o trabalho, embora não sendo fruto do pecado, sofreu consequências por causa da corrupção do trabalho. Meus irmãos, essa corrupção desequilibrou as relações entre o homem e a terra. Consequentemente, entre o homem e o trabalho. Por que digo isso? Há um jogo de palavras muito interessante nas Escrituras, que a gente não consegue ver na língua portuguesa. Mas o homem, Adão, veio da terra, Adamá. Portanto, na natureza humana há um vínculo com a terra, com o cultivo, com a agricultura, com a lavoura. Foi assim que Deus fez. E precisamos lembrar, meus irmãos, que apesar do pecado ter entrado na terra, apesar do pecado ter desequilibrado as relações do homem com o trabalho, é Deus quem supre as necessidades do próprio homem. Após o pecado, é Deus quem concede bênçãos ao próprio homem. Todo o nosso esforço, e vimos isso no Salmo 127, será em vão, se Deus não intervir, e se Deus não nos der diariamente o que nós precisamos para esta vida. E uma bênção que Deus nos dá é a bênção do trabalho. Ela é derramada sobre aqueles que temem ao Senhor e que andam em seus caminhos. As Escrituras afirmam que esses, do ganho do trabalho de suas mãos, comem.
Meus irmãos, ouçam o que o texto está dizendo. A alegria está em poder comer a comida que é fruto do seu trabalho e não do trabalho alheio. Ele vive do ganho do trabalho de suas mãos e disso come. E nesse contexto a Bíblia diz que eles são bem-aventurados e prósperos. Agora observem, meus irmãos, que o contexto ele vai estabelecer e vai reajustar, ou pelo menos é proposto aqui um reajuste da nossa maneira de perceber o que é prosperidade. Porque a prosperidade, de acordo com o texto, não está vinculado à abastança, à sobra, a patrimônios, a dinheiro, embora esses elementos já tenham sido tratados de alguma maneira na última semana, porque o Salmo 127 fala disso. E a gente viu isso aqui. Próspero é quem pode comer do fruto do seu trabalho. Próspero é quem tem o trabalho e pode no final do mês receber o seu salário e dizer: aqui está o salário que vai comprar as coisas necessárias para mim, para a minha vida. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. É o que a Escritura está dizendo. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Muito naturalmente alguém pode questionar: pastor, mas e quanto ao homem desempregado? Isso vai ser um indício de que ele não teme a Deus? Porque veja, se a pessoa próspera, ela é próspera porque teme a Deus, e ela tem um trabalho que, do fruto do seu trabalho, ela tem um alimento, então uma pessoa desempregada poderia pensar a mente ocidental, cativa de uma dialética corrompida, que essa tal pessoa não é abençoada. Mas há duas coisas que eu preciso dizer sobre isso. Primeiro, não se deve confundir emprego com trabalho. São duas coisas completamente distintas. E quando a gente confunde emprego com trabalho, a gente joga para o trabalho aquilo que a gente pensa sobre o emprego. Há empregos malditos. Sim, há. Onde as pessoas não são valorizadas. Onde as pessoas se curvam. Muitas se prostituem para trocarem por algumas moedas a mais. Emprego não é o trabalho. Emprego é o lugar em que eu desenvolvo o trabalho. Essa é a primeira coisa que eu preciso dizer. E aí muitas pessoas não reclamam, não é do trabalho, reclamam do emprego, mas confundem emprego com trabalho. Mas são duas coisas distintas. Emprego é uma coisa, trabalho é outra. Eu não preciso de emprego para trabalhar. Esse é o ponto. Eu não preciso de emprego para trabalhar. São duas coisas distintas. O texto aqui não está falando de emprego. Está falando de trabalho. Essa é a primeira coisa que eu preciso dizer. Segundo, lembre do povo de Israel. Qual foi o único momento na história dos homens que um povo não trabalhou e foi sustentado por Deus? Não trabalhou. Porque diariamente chovia maná. Na sexta-feira chovia dobrado, para que eles não catassem no sábado. Além das codornas, né? Que aos montes enchiam o solo. O povo recolheu, o povo recolhia, o povo comia. Foi o único momento em que aquela maldição da criação não foi imposta, porque Deus supriu. Por que digo isso, irmãos? Porque no que diz respeito àquele que teme o Senhor, embora ele possa eventualmente estar desempregado, vai se realizar na vida dele aquilo que o salmista disse em alto e bom som: nunca
nunca vi o justo mendigar o pão. Porque Deus, meus irmãos, sempre derrama maná sobre famílias que passam por um deserto. É ou não é verdade? Ele não faz isso conosco. Ele não supre as nossas necessidades pela ajuda de outros irmãos. Não é no contexto da igreja que nós nos socorremos mutuamente. Quem aqui conhece um justo que mendigou pão? Que mendigou pão. Eu não estou falando o justo que não teve caviar para comer. Não é isso que eu estou falando, não. Eu não estou falando do justo que teve lá estrogonofe e essas comidas deliciosas que a gente tem. Mas que nunca faltou o básico. Com toda a dificuldade, com todo o sofrimento. O que Deus fez? Deus derramando maná. É isso, meus irmãos. O ímpio não se satisfaz com o arroz e o feijão. O ímpio não se satisfaz. Estou sendo, até exagerado um pouco. Ele não se satisfaz. Mas não falta. Não falta. Porque as bênçãos do Senhor estão sobre aqueles que temem o seu nome. As bênçãos sobre o trabalho estão sobre aqueles que temem o nome do Senhor. Isto é, os que andam em seus caminhos. Não falta. Jesus foi claro com relação a isso, não é? Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber e vestir. Veja, a vida é resumida por Cristo a isso: comer, beber, vestir. E qual é a fonte do comer, beber, vestir? Trabalho. É o trabalho. Mas ainda assim, o que ele diz? Não fiquem ansiosos, porque o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. O problema é que a gente acha que às vezes Deus não sabe o que a gente precisa, né? Ou que a gente quer mais do que aquilo que Deus quer dar para nós. Como o Projeto Sola canta, né? Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se eu não tenho, eu não preciso. Eu estou vivendo sem. Eu tenho o suficiente. Isso, meus irmãos, é ser próspero. Isso é ser próspero. Mas, meus irmãos, o texto também fala sobre o salmista se referir às bênçãos da família. Ele retoma o tema da família, que foi abordado anteriormente ali no capítulo 127. E a semelhança do trabalho, verso 3, ele diz: sua mulher será frutífera, ou será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Mulher e filhos. Porque ele está falando de fato ao homem, né? Ele está falando do homem que teme ao Senhor. Por isso que agora ele vai falar da mulher deste homem e vai falar dos filhos deste homem com essa mulher. Esse é o cenário aqui. A palavra aqui é dirigida a homens. Claro que com desdobramentos para todos nós. Mulheres inclusive. A semelhança do trabalho, meus irmãos, por tudo que nós temos ouvido em nossos dias, a gente escuta coisas. É bom nós averiguarmos também os nossos conceitos sobre família. Não apenas quanto à sua composição, mas também quanto à sua utilidade para o bem-estar social. Os irmãos que regulam a idade comigo sabem bem que nós aprendíamos lá nas nossas aulas de estudos sociais, ou educação moral e cívica, ou Organização Social dos Problemas Brasileiros, OSPB, nós aprendíamos que a família é a célula máter da sociedade. Eu, um garoto de 10 anos lá, sabia o que era a célula máter. Mas ele explicava. Fundamento da sociedade. A base de toda a sociedade é a família. Irmãos, se a família é a base e o fundamento de toda a sociedade, e o fundamento é aquilo sobre o qual o prédio é construído, se você mina o fundamento, você mina todo o prédio. Você estabelece o caos social quando o fundamento, que é a família, está descontrolado, está desorganizado, está quebrado, minado. É simples. Não precisa fazer doutorado para isso.
E é importante ressaltar isso porque o mundo em que nós vivemos, que como eu já tenho dito a vocês aqui, repito, pensa de maneira dialética e não de maneira antitética, está propondo para todos nós modelos distintos de família, modelos não bíblicos, que produz o caos social que nós estamos vivendo. E que, infelizmente, vem sendo defendido no meio do povo de Deus. Fruto da queda, que também corrompeu as estruturas familiares, que alterou as relações conjugais, que altera as relações entre pais e filhos. E muitas mazelas que fazem parte da sociedade, passaram a fazer parte da sociedade por causa das famílias que compõem essa sociedade. Mas, meus irmãos, observe que ao tratar das bênçãos da família, o salmista, uma vez que se dirige ao homem cuja virtude é o temor a Deus, enfatiza tanto a relação conjugal quanto paternal. Por andar nos caminhos do Senhor como alguém piedoso, casa é abençoada pela presença de uma mulher e de filhos que se assemelham respectivamente a uma videira frutífera e a brotos de oliveira, árvores das mais importantes no contexto de Israel, a videira e a oliveira. Agora observe o que ele diz sobre as mulheres deste homem que teme a Deus. Acerca delas é dito que será como videira frutífera em sua casa ou na intimidade da sua casa. Meus irmãos, o solo de Israel era bastante propício à plantação de vinhas. A colheita era abundante e o vinho era parte constante da dieta do povo. Por isso a videira era e continua sendo o símbolo da fertilidade, da alegria do casamento. Lembram-se do milagre que Jesus realizou em Caná da Galiléia? Pois é. Alegria. O que o salmista está dizendo que o ponto da alegria na família está em quem? Irmã, em você. Em você. É isso. Um homem que teme a Deus tem uma mulher que provoca alegria no contexto da casa. Ela é como uma videira frutífera na casa. Ela é aquela que abençoa os filhos que são herança do Senhor para a preservação da alegria no lar. Provérbios 31 diz que ela sorri diante do futuro. E aqui, obviamente, não é de um futuro vitorioso, é um futuro incerto. Ela sorri, porque ela confia. A mulher de um homem que teme a Deus, ela é a causadora do bem-estar da família, da alegria. É ela que deve realizar isso. Já acerca dos filhos, eles são comparados aos brotos de oliveira ao redor da mesa. Meus irmãos, por aquilo que as oliveiras significavam, elas representam a esperança e a promessa de futuro. Sim, isso mesmo, esperança e promessa de futuro. Como brotos de oliveira ao redor de sua mesa, isso significa que eles se tornarão longevos. O que diz a Escritura no 5º mandamento? Honra a teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Longevo, como brotos de oliveira. Como as oliveiras encontradas ainda hoje no jardim do Getsêmani, lá em Israel, em Jerusalém. Algumas delas datadas de 2000 anos, sim. Ainda
ainda há lá em Jerusalém oliveiras que têm 2000 anos, foram testemunhas das agonias de Nosso Senhor, estão lá, são longevas, darão azeite para alimentar, darão azeite para curar, darão azeite para iluminar, pois esses eram os papéis do azeite lá naquela época. Eles temerão a Deus, gerando bênçãos futuras. Meus irmãos, vimos isso e retomo porque é importante. Porque o verso 4 vai dizer que assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Qual é a única coisa que nós podemos deixar de fato para essa vida? São os nossos filhos. Filhos que temendo a Deus, que andando nos caminhos do Senhor, gerem filhos que temem a Deus e que andem nos caminhos do Senhor. Não existe outra coisa que possamos dizer e deixar. Não há patrimônio, você pode juntar patrimônio e deixar para os seus filhos, não tem problema. Isso não é um pecado, é um direito, é uma virtude, é uma bênção que Deus lhe dá. Mas, meus irmãos, o que nós, como crentes em Cristo, precisamos deixar à sociedade são filhos que temam a Deus e que levem adiante aos seus filhos e filhos a verdade do Senhor. Nada mais. Olha, podemos deixar bons filhos no mundo, podemos, e é importante que os deixemos. Mas não adiantará ao mundo termos apenas deixado bons filhos. Precisamos deixar homens e mulheres que temam a Deus. Porque é isso que fará toda a diferença e que no caso aqui tornará o temor a Deus, que é andar nos caminhos do Senhor, algo longevo nessa família. E se você tem dúvidas, é só ler a primeira parte do verso 6. Ele vai dizer que a bênção que repousa sobre esses que temem ao Senhor é ver os filhos dos filhos. Ver os filhos dos filhos. Em que condições? Apenas porque nasceu? Apenas porque nasceram? Filhos de filhos que foram criados e que aprenderam a temer o Senhor e são homens e mulheres que temem ao Senhor, o que implica dizer, andam em seus caminhos. Esse é o maior patrimônio que nós podemos deixar. Tudo mais é para essa vida. Toda e qualquer herança, todo e qualquer patrimônio é para essa vida, mas só há uma herança que nós podemos deixar que tem efeitos eternos. São filhos que temem e andam nos caminhos do Senhor. Nada mais. A essa altura, o próprio salmista reafirma o que foi dito no verso 1, pois ele diz que eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Ele está agora confirmando que o que ele acabara de dizer era a grande verdade. Uma mulher frutífera como uma videira. E filhos como brotos de oliveira que têm longevidade. Mas não apenas longevidade nos anos de vida, mas longevidade quanto à verdade de Deus, o temor ao Senhor. Andar nos caminhos do Senhor. São bênçãos que se traduzem no fruto do trabalho, posto sobre a mesa para o alimento. E por uma família formada por esposa e filhos ajustados na verdade do Evangelho. Mas o texto também nos fala de uma outra bênção. São as bênçãos do culto, sim. As bênçãos do trabalho da família e as bênçãos do culto. E eu quero que você agora entenda essa relação quiástica, né? Do quiasmo hebraico. Trabalho te remete a quantos dias na semana? 6. Culto te remete a quantos dias na semana? 1. Não é isso? Lembra do princípio do Shabat? Trabalhar 6 dias, descansar no 7º, mas descansar não é apenas descansar do trabalho, é cultuar a Deus. 6 dias de trabalho, o 7º dia é para culto. Quem é que está aqui no meio? E que recebe os benefícios dos dois? A família. Recebe os benefícios do trabalho, mas também recebe os benefícios do culto. É isso que ele vai dizer. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Meus irmãos, nós temos visto
Tenho mostrado na medida do possível aos irmãos, e espero que isso esteja ficando bem claro, desde o início dessa série, do Cântico dos Degraus, capítulo 120, e já estamos no 128, que a utilização de termos como Monte Sião e Jerusalém remetem à centralidade do culto de Israel. Tenho dito a vocês que os cânticos de peregrinação eram cânticos entoados nas jornadas que os judeus faziam, que os israelitas faziam, das suas vilas, das suas cidades para Jerusalém, para celebrar aquelas 3 festas no ano: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. 3 vezes ao ano o povo precisava, por ordem divina, ele precisava se deslocar de suas vilas, de suas cidades, de suas regiões, dos lugares em que eles se encontravam, para ir a Jerusalém, e ali especificamente no Monte Sião, onde estava o templo, adorar a Deus. Quando ele diz aqui que o Senhor o abençoe desde Sião, ele não diz que o Senhor te abençoe em Sião, ele está dizendo que o Senhor te abençoe desde Sião, porque é de Sião, na linguagem do salmista, que procede a bênção de Deus. É de lá. Na linguagem é isso que significa essa expressão, essa posição desde. É de lá. O texto diz que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e veja os filhos dos seus filhos. Observem, meus irmãos, isso. Além das bênçãos sobre o trabalho e sobre a família, há uma bênção ligada ao culto. É isso que significa o Senhor o abençoe desde Sião. Deus abençoava o seu povo desde Sião. Por isso o salmista peregrina, ele se desloca para Sião, uma festa está para acontecer, Deus deve ser exaltado. E se isso procede, meus irmãos, então nós precisamos admitir que um homem temente a Deus é um homem que não apenas se vincula a um culto a Deus, mas que conduz os seus à exaltação do mesmo Deus. É isso que ele diz: e veja os filhos dos teus filhos. Mais do que uma piedade individual ou individualista, o homem piedoso é um exemplo aos que o rodeiam, sobretudo os da sua família, porque é um núcleo mais próximo de convivência. O homem que teme a Deus, ele precisa ser um exemplo. Uma esposa precisa olhar para o marido e ver nele exemplo. Ele não será perfeito. Os filhos precisam olhar para o pai e desejar imitá-lo, embora também esse pai não seja perfeito. Ele não é perfeito. Mas como pai, ele conduz ao culto a Deus. Ele conduz os seus ao culto a Deus. E, meus irmãos, não é uma questão de deixar os filhos escolher. Os filhos precisam ser orientados. Por quê? Porque a nossa sociedade tem dito o quê? Que os pais não podem interferir na religião dos filhos. Os filhos é que têm que crescer sem receber influência dos pais. Tá, ele não recebe dos pais, ele recebe do mundo. Ele recebe na escola. Ele recebe dos amigos. Então, entre os meus filhos receberem a orientação de os outros, ele recebe a minha. Simples. A minha. Para que ele tema a Deus. Para que ele sirva ao Senhor. Portanto, não é uma piedade individualista, não pode ser. O homem piedoso precisa ser um homem que é exemplo aos que o rodeiam, sobretudo aos de sua família. Por isso, a sua mulher é como videira frutífera e seus filhos brotos de oliveira ao redor da mesa. Ele é, ou deve ser, a régua pela qual a esposa e os filhos medem o lugar da adoração, o culto a Deus. Outro aspecto importante a ressaltar aqui é que a perpetuidade de Jerusalém, ou seja, a sua prosperidade, passava pelo legado deixado pelo marido e pai. Porque veja, se de fato a família é a base da sociedade, Jerusalém, ela sobreviveria a partir do fundamento que é a família. E porque ele dava primazia ao culto, onde o seu temor a Deus era alimentado, a sua família, sobretudo os seus filhos, seriam os meios pelos quais a nação de Israel seria preservada. E não apenas isso, os valores ligados ao trabalho, à família e ao culto a Deus também seriam preservados. Você vê a perfeição da Escritura? Como a Escritura é perfeita.
Ele testemunharia sobre si e sobre os seus o cuidado divino e o bem-estar da nação. Por isso ele diz, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Meus irmãos, famílias que temem a Deus, que são famílias prósperas, são bênçãos para os lugares em que elas se acham. É simples assim. E se isso acontece, vai ocorrer aquilo que encerra o Salmo: haja paz em Israel. Que na verdade a tradução seria paz a Israel. E a ideia de paz a Israel, a ideia de shalom, que é a expressão hebraica para paz, ela não é apenas interregno entre guerras, é um estado de aceitação diante de Deus. Deus poder olhar para essa nação, que no caso aqui no Salmo é a nação de Israel, e Deus se alegrar nessa nação, como tantas vezes se alegrou, mas também tantas vezes se entristeceu por causa dos pecados da nação. Por isso ele diz: haja paz sobre Israel. Esse era o anseio piedoso de alguém que temia a Deus e andava nos seus caminhos. Ele trabalhava, ele cuidava da família, não apenas para o bem-estar do núcleo imediato, mas para o bem-estar da sociedade. Da sociedade. Agostinho, ele disse, ao comentar este salmo, e especificamente essa sentença, haja paz em Israel, ele afirmou que o que Deus, por meio do salmista, estava dizendo aqui, era que essa paz seria o nosso maior bem. O maior bem de um povo, o maior bem de uma nação. E de fato, se nós pensamos no bem como algo espiritual, é justificados, pois, pela fé que nós temos o que com Deus? Paz. Que outro bem maior um pecador pode ter, senão a justificação pela fé? Que é a mesma justificação que nos faz ter paz com Deus. É a vida que verdadeiramente vale a pena. E meus irmãos, aqueles que trilham por esse caminho de paz, não têm suas consciências afetadas, culpadas. Ao contrário, eles se alegram em Deus, no Deus que provê todas as coisas na medida certa. Bom, a essa altura eu preciso considerar, ainda que brevemente, algumas aplicações que nos ajudem a termos asseguradas a cada um aqui as bênçãos de Deus. Isso é, as bênçãos sobre aqueles que andam nos caminhos do Senhor, porque a promessa é para quem anda nos caminhos do Senhor. Andam no caminho do Senhor. Vamos olhar para algumas considerações, e são 4, mas bem breves, bem rápidas. A primeira é uma palavra aos homens. Você homem, eu, você, jovem, solteiro, adulto, casado. Homens, temam a Deus. Andem nos caminhos do Senhor. Isso aqui não é uma palavra exclusiva aos adultos, mas é para jovens também. Isso aqui não é uma palavra para os casados apenas. Em termos de aplicação, não. No texto, sim. Em termos de aplicação, é para os adultos, é para os jovens, para o solteiro, para o casado. Temam a Deus. Andem nos caminhos do Senhor. Andem no caminho do Senhor. Ande no caminho do Senhor, marido, porque a sua esposa precisa ter dentro da sua casa um exemplo a ser seguido. Ela precisa olhar para você, não como um homem perfeito, porque nós não somos perfeitos. E as nossas esposas sabem disso, não é? As nossas esposas sabem, elas sabem coisas sobre nós que ninguém sabe. Nós não somos perfeitos, mas é nosso dever andar nos caminhos do Senhor, porque é isso que é temer. Não adianta você dizer, eu temo a Deus, mas se não anda nos caminhos do Senhor, você é mentiroso, porque a Bíblia diz isso, não sou eu. Eu estou reproduzindo aquilo que a Bíblia diz. Você precisa andar nos caminhos do Senhor, andar no temor do Senhor, porque nós somos responsáveis por estabelecer a régua
do temor a Deus dentro da nossa casa. Se eu sou um marido que não demonstro essa régua, que não temo a Deus e que vivo uma vida, sabe lá Deus como, não espere que os seus, seja esposa ou filhos, levem a sério a sua própria vida. Temam ao Senhor, homens, temam a Deus, andem nos caminhos do Senhor, obedeçam a sua palavra, observem os seus ensinamentos. Isso é cumprir o papel de cabeça no ambiente da família. Mulheres, sejam na intimidade do lar fonte de alegria para a sua família. Sejam no ambiente do lar fonte de alegria. Eu não estou falando aqui para você se tornar uma mulher extrovertida que gosta de contar piada e faz piada de toda e qualquer situação, porque não é isso que a Bíblia diz que é alegria. A alegria é, no contexto bíblico, a preservação desse estado de paz dentro de casa. E se nós homens agitamos a família, as mulheres também agitam, não é verdade? Agitam. Nós sabemos disso. Para o bem e para o mal. Você, mulher, seja a fonte de alegria da sua casa. Não estou dizendo para você que é introvertida virar uma mulher extrovertida. Eu não estou dizendo para você ir para a internet aprender piada de crente para contar dentro de casa. Não é isso. Não é isso que é alegria. Não é. No texto é a preservação do estado de paz. A mulher tem um papel fundamental dentro de casa. Ela é aquela que mantém a harmonia do lar. É ela que faz isso. Deus deu a ela essa capacidade. É competência dela. Ela não está ali para agitar, ela está ali para acalmar. É claro que às vezes a agitação será parte da calmaria. Vai ser necessário agitar para acalmar. Mas ela não tem que ser o tempo inteiro uma agitadora. Ela tem que acalmar. Ela precisa ser a alegria, a fonte de alegria dentro de casa. E aí as coisas começam a funcionar bem, porque se estão... Olha essa família, gente. Olha essa família. Você tem um homem que teme a Deus, que anda nos caminhos do Senhor. Você tem uma mulher que mantém a harmonia do lar. Olha, maravilha, não é maravilha? Coisa boa. E aí eu preciso dizer agora uma palavra aos jovens, tanto moça quanto moço. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Suba o sarrafo para escolher com quem casar. Vá além de um rosto bonitinho. E para ser sincero e honesto, vá além de um corpo bonitinho. Porque o rosto bonitinho e o corpo bonitinho ficam pelo caminho. Tanto do homem quanto da mulher. A gente sabe disso. Sabe o que a moça precisa? De um jovem que tema a Deus e anda nos caminhos do Senhor. E sabe o que a moça precisa? Aliás, o moço precisa de uma mulher que ela possa perceber, de uma moça que ele possa perceber que tem todo o perfil para se tornar a fonte de alegria dentro de casa. Isso é importante. Suba o sarrafo enquanto dá tempo. Suba o sarrafo. Em terceiro, eu quero falar aos filhos. Falar aos filhos agora. Os homens precisam temer, as mulheres precisam produzir alegria. Agora, filhos, perpetuem o legado divino deixado por seus pais. Perpetuem o legado divino. Veja que eu não digo perpetue o legado de seus pais. Não, porque tem muito legado corrompido, prostituído, inadequado. Estou dizendo, perpetuem o legado divino deixado por seus pais. Que legado é esse no texto? Temer a Deus. Andar em seus caminhos. Diz a Escritura que vocês são nossa herança. Há muitos de nós preocupados em deixar a herança, mas a Bíblia diz que quem recebe a herança somos nós.
pais, porque os filhos é que são herança do Senhor. Deus nos dá para nós devolvermos a Ele. Dizer, Senhor, estão aqui os filhos que me deste, homens e mulheres que temem ao Senhor. Sirva-se dele, use-os para a tua glória. É isso que a Bíblia diz. Está aqui, é do Senhor. Portanto, perpetue o legado de seus filhos. Temam a Deus, moças e moços. Temam a Deus. E perpetuem esse legado para a glória do Senhor. Um legado deixado pelos seus pais. Para nós cristãos, a maior bênção que um pai e uma mãe poderá ver na sua vida é os seus filhos temendo ao Senhor. E nós temos que lutar e nos esforçarmos por isso. Não podemos perder tempo, porque o mundo é cruel. Ele é cruel, ele consegue mudar a cabeça dos nossos filhos. Há um sistema que operacionaliza tudo isso. Nós precisamos dizer, filho, creia em Deus. Senhor, salva o meu filho. Senhor, redime o meu filho. Nós precisamos orar continuamente pelos nossos filhos, nós precisamos aconselhar os nossos filhos, nós precisamos enquadrar os nossos filhos, nós precisamos fazer isso para que eles se tornem aquilo que Deus quer que eles sejam. Portanto, é mais do que ser um bom homem e uma boa mulher, é alguém que seja um bom homem e uma boa mulher, mas que tema a Deus. Esse é o legado divino. Esse é o legado divino. Perpetuem. E por último, uma palavra à igreja. Portanto, a todos nós, homens, mulheres, jovens, adultos, irmãos, preservem o culto como um ato santo para o bem das nossas famílias. Preserve o culto como algo santo para o bem das famílias. E aí eu volto à imagem. Não adianta nós ensinarmos os nossos filhos sobre os 6 dias de trabalho. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre o 7º dia do descanso. Para que eles trabalhem, tenham o pão de cada dia por meio do trabalho, que é uma bênção, como nós estamos vendo, mas que eles possam deixar esses 6 dias e correr para esse 7º e bendito dia, para louvar a Deus, para exaltar o seu nome, para glorificá-lo como pessoas que temem e andam em seus caminhos e reconhecem com gratidão a graça dos 6 dias de trabalho. Que possam adorar a Deus e louvá-lo por grande redenção que Ele nos deu. Não dá para dissociar os 6 dias do 7º. Por isso o culto tem que ser preservado. Culto, trabalho, família. Precisam aprender sobre isso, mas também precisam aprender sobre isso. Portanto, o que nós precisamos considerar aqui, precisamos levar em consideração, é que isso aqui precisa ser preservado para o bem-estar das nossas famílias. Mas também não é qualquer coisa. Nós temos que preservar um culto sóbrio que glorifique a Deus. Onde a gente ouça o que a Escritura diz, a gente aprenda a viver e viva para a glória de Jesus Cristo. É isso que honrará a Deus. É isso que glorificará a Cristo. Meus irmãos, eu termino dizendo que nós somos limitados em nossa capacidade de atender perfeitamente às coisas que Deus ensina em sua palavra. Todos nós somos limitados. Todos nós, né? Nós temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas. A gente sabe onde o nosso calo aperta, não é verdade? Todos nós sabemos. As nossas inclinações não nos ajudam. E por isso nós precisamos olhar para além de nós mesmos e fitarmos os olhos em quem? Naquele que temeu perfeitamente a Deus. Pois só há um que temeu perfeitamente a Deus e seu nome é Jesus. Olha para ele. Só ele andou perfeitamente nos caminhos do Senhor. Portanto, temos que olhar para ele. Pela fé, a sua justiça foi imputada a nós. Por isso nós estamos certos da misericórdia sobre nós e a certeza das bênçãos do Senhor sobre nós. Que Deus nos dê, meus irmãos, homens tementes a Ele, homens que andam em seus caminhos e se desviam do mal, para que em decorrência desse viver, nós gozemos das bênçãos divinas sobre os nossos trabalhos e também sobre as nossas famílias. E, meus irmãos, no que depender de nós, seja essa a nossa realidade, a nossa experiência, que nós cooperemos para a manutenção do culto a Deus e o bem-estar da sociedade como indivíduos ativos. E que, em nosso temor,
Roguemos a Deus a sua bênção, que como provedor derrama sobre nós, sobre nossas famílias. Deus, Ele mesmo, nos ajude e glorifique o seu nome através de nós. Amém.